Queria perguntar uma coisa para vocês. Alguém sabe o que é ou como funciona a Bolsa de Valores? Que a gente falou no vídeo. Alguém sabe o que é Bolsa de Valores? Ou já pelo menos ouviu falar? Ninguém? Não sabe o que é, mas já ouviu falar, né, Fabrício? Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Presta atenção. Quando aparecer aí, me avise, tá? Apareceu, gente? Sim. Sim. Vou aumentar aqui a fonte para vocês enxergarem direitinho. Preste bem atenção. A Bolsa de Valores é um lugar onde as empresas vendem suas ações. A Bolsa de Valores é um lugar que são vendidas ações. Ou seja, as ações são uma porcentagem da sua empresa. Então, você está colocando uma parte de sua empresa à venda. Como é que funciona? Preste atenção aqui. Vamos supor que a Brahma, a cervejaria, ela tem um valor de 100 milhões. Ela custa 100 milhões. Então, lá na Bolsa de Valores, eu vou colocar 100 milhões em ações, ou seja, eu vou colocar porcentagens da minha empresa para vender. Então, minha empresa é a Brahma, que produz cerveja. Aí você pergunta, por que, professor, que as empresas colocam uma parte dela mesma lá na Bolsa de Valores para vender? Para arrecadar mais dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui. Vou colocar aqui, ó, a Brahma, eu coloquei 100 milhões em ações, que é o valor de minha empresa, lá na Bolsa de Valores, tá? Aí vem uma pessoa, vou colocar aqui o nome, Fabrício. Fabrício está aí. Fabrício, opa, a Brahma, né, tá vendendo 100 milhões em ações. Eu vou comprar 10 milhões. 10 milhões de 100 milhões é quantos por cento? 10%. Então, Fabrício comprou 10% da Brahma em ações. Ele comprou uma porcentagem da empresa. Preste bem atenção. Com esses 10 milhões de Fabrício, a Brahma passa a fazer investimentos. Ela constrói fábricas, ela compra mais equipamentos e ela contrata mais funcionários. Então, com os 10 milhões de Fabrício, a Brahma investiu nela mesma. Com esse investimento, a Brahma pôde aumentar a sua produção e também aumentou as suas vendas. Então, se antes a Brahma custava 100 milhões, com o investimento feito, com a venda das ações, a Brahma hoje passa a valer 150 milhões. 10% que Fabrício comprou era 10 milhões. Só que agora a empresa não vale mais 100 milhões, a empresa vale 150 milhões. Então, Fabrício, que tem 10%, ele não tem mais 10 milhões em ações, ele tem 15 milhões. Galera, eu não estou vendo vocês, mas eu queria saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Está dando para entender? A Bolsa de Valores é o lugar onde as empresas vendem uma parte uma parte dela mesma. Elas colocam à venda. Então, Fabrício comprou 10%, exatamente, Fabrício. Só que você comprou 10% de 100 milhões. Só que a empresa investiu e aumentou o seu valor. Ela hoje custa 150 milhões. Então,
Os 10% seu, que era 10 milhões, agora é 15 milhões. Então, nós podemos dizer que as ações da Brahma estão em alta, porque a empresa valorizou. Ah, professor, então é por isso que diz no jornal, a empresa está em alta, as ações estão em alta, as ações estão em baixa. Exatamente. É quando o valor da empresa aumenta ou quando o valor da empresa diminui na bolsa de valores. Fabrício, que não é besta, investiu 10, agora tem 15. Então, ele lucrou 5 milhões. O que ele vai fazer? Vai vender a parte dele por 15 milhões. Comprou por 10, vai vender por 15 e lucrou 5. Então, é assim que funciona a Bolsa de Valores. Naquela época, houve uma crise porque as ações das empresas desvalorizaram tudo de uma vez só. E quem tinha investido muito dinheiro perdeu tudo. Imagina aí se tivesse acontecido um terremoto e a fábrica fosse destruída. Então, a empresa ia perder muito com isso. Consequentemente, Fabrício, que investiu na empresa, ia perder também. Então, a Bolsa de Valores é um lugar onde você faz investimento de risco, porque você pode lucrar hoje, como você pode ter um prejuízo amanhã. Tá bom? E foi exatamente isso que aconteceu lá em 1929. Houve uma crise provocada pela quebra da Bolsa de Valores, tá? Onde as ações de empresas do mundo inteiro desvalorizaram. Quem investiu dinheiro nessas ações perdeu tudo, tá bom? Então, milhares de empresas faliram no mundo todo. Essas empresas falindo demitiram muita gente e o desemprego cresceu. E foi toda aquela confusão que vocês viram na videoaula. Ok? Espero que tenham entendido. E isso aí só foi para reforçar o que foi dito já na videoaula que vocês assistiram. Porque tem gente que não sabe o que é Bolsa de Valores. Eu só queria esclarecer esse ponto. Passando adiante, vamos fazer o exercício, tá? O exercício sobre o assunto. Rapidinho. Quando o exercício aparecer na tela, me avisem. Apareceu já. Vamos lá. Em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. Na semana seguinte, iniciava-se a Grande Depressão, a crise econômica que afetou profundamente todos os países ocidentais, industrializados ou dependentes dos Estados Unidos. Vamos ver as opções aqui. Letra A. A crise não afetou a Europa, pois os países haviam protegido suas economias nacionais. Letra B. Foi uma crise de superprodução e subconsumo, agravada pela concentração de riquezas. Letra C. O Brasil não foi atingido, pois seu principal produto de exportação, que era o café, continuou sendo comprado pelo mercado internacional. Letra D. O principal catalisador da crise foi a concorrência que a Ásia passou a fazer aos Estados Unidos a partir dos anos 20. Letra E. Em oposição à crise, o número de desempregados começou a cair na Alemanha e na Itália. Então, qual dessas opções aí é correto em relação à crise de 1929? Que letra vocês marcariam? Qual dessas opções tem a ver com a crise de 1929? Letra B. Quem foi que falou? Iane? Iane. Ok. Alguém mais aí no chat? Airine, Fabrício, Felipe, Luan, todo mundo foi de letra B. Então não tem erro, não. Aí foi até unanimidade. Aqui a letra A está erradíssimo, né? Diz que a crise não afetou a Europa, porque os países haviam protegido suas economias. Tudo errado. Os países europeus vinham em recuperação da Primeira Guerra Mundial. Quando eles estavam começando a se erguer, aí veio a crise de 1929. Tá? A economia já estavam fragilizadas pela Primeira Guerra Mundial e terminaram sendo derrubadas mais ainda as economias.
Então, foi uma crise de superprodução, ou seja, produziu-se muito e consumiu-se pouco. Lembra que eu falei? Então, tinha muita mercadoria sendo produzida e não sendo comprada. Tá? Então, isso gerou uma crise, né? Uma desvalorização das fábricas, das empresas, das indústrias, né? Que produziram demais e não conseguiram vender. Ou seja, não havia consumo de seus produtos. Então, está certo a letra B, ok? Vou ver o que o pessoal está postando no chat aqui. Pronto, todo mundo aí na letra B. Vamos passar para a segunda questão? Se tiver alguma dúvida, perguntem, tá bom? No pior período da depressão, de 1932 a 1933, 22 a 23% da força de trabalho britânica e belga, 24% da sueca, 27% da americana, 29% da austríaca, 31% da norueguesa, 32% da dinamarquesa e nada menos que 44% da alemã não tinha emprego. Então, esses aí são os números de desempregados em cada um dos países europeus, tá? O relato acima faz referência à Grande Depressão. Sobre esse tema, ou seja, sobre a Grande Depressão, pode-se afirmar que, letra A, iniciada em 1929, a crise contribuiu com o preço do café brasileiro, que passou a ser mais procurado na América Central. Letra B, os Estados Unidos só começaram a superar a crise com a implementação do New Deal, o novo acordo, que, entre outras coisas, investia pesado na privatização e no aumento das horas de trabalho. C, considerado uma crise de superconsumo e pouca produção, os Estados Unidos não conseguiu dar conta da demanda mundial por produtos industrializados. Letra D, contribuiu para a ascensão de regimes fascistas em todo o mundo, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália. Letra E, significou a virada de mesa da disputa entre capitalistas e socialistas, também chamada de Guerra Fria. A crise provou que o capitalismo é falho. E aí, galera? Vamos ver aqui. Felipe foi de letra C. Qual das opções ali tem a ver com a Grande Depressão, com a crise de 1929? Ninguém mais? Ou tá difícil assim? Fabrício, Felipe, Larissa, Ana Carolina, todo mundo foi de letra C. Almi também. Alguém mais? Hum, bom, já que ninguém mais respondeu, eu vou corrigir, tá bom? Sinto muito, mas eu vou dizer que vocês erraram. Eu sabia que isso aqui, ó. Aqui a letra C diz o seguinte: foi uma crise provocada pelo superconsumo e pouca produção. Foi o contrário, gente. Foi superprodução e pouco consumo. O que que dizia aqui, ó? Foi uma crise de superprodução e subconsumo, pouco consumo. Tá? Então, isso aqui é o inverso. Tem que prestar atenção, hein? É subconsumo, pouco consumo. E superprodução, e não pouca produção. Tá bom? Então, a resposta certa sobre a Grande Depressão é que ela contribuiu para a ascensão, o surgimento de regimes fascistas. Isso aí eu falei lá no final do vídeo. A crise, né, fez com que governos fascistas surgissem, e eu vou falar sobre isso no próximo aula, tá? Sobre o fascismo. Mas isso aí eu falei no vídeo. Então, a crise contribuiu para que governos fascistas chegassem ao poder na Alemanha e na Itália. Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, tá bom? Então, a correta é a letra D. Se fosse na prova, era uma questão a menos para vocês
É a D, viu, Luan? Letra D. Luan, deixa eu lhe falar por que está errado a B, ó. Aqui diz que os Estados Unidos começou a investir na privatização. Privatizar é você tornar empresas particulares, não tem nada a ver. Pelo contrário, o governo estava fazendo obras públicas, ferrovias, hidrelétrica, portos, aeroportos, tudo isso. E lá o New Deal diminuía as horas de trabalho, não aumentava. Tá bom? Então aí está falando exatamente o contrário do que você viu lá na videoaula. Então a correta é realmente a letra D de dado. Ok? Se não ficou claro, você pergunta novamente. Qualquer pessoa aí. Última questão, hoje está tranquilo, está light, até porque a aula também é pequena, o assunto é pequeno. Unirio, a grave crise econômico-financeira que atingiu o mundo capitalista na década de 30 tem suas origens nos Estados Unidos. Então, aqui está falando que a depressão teve origem nos Estados Unidos. A primeira medida governamental que procurou internamente solucionar essa crise foi o New Deal, adotado por Roosevelt em 1933. Uma das principais medidas desse programa foi encerramento dos investimentos governamentais em obras de infraestrutura, fim do planejamento e da intervenção do Estado na economia, imediata suspensão de emissão monetária, política de estímulo à criação de novos empregos, redução dos investimentos à produção agrícola. Então, qual dessas opções aí está correta em relação ao New Deal? O que o New Deal defendia? Felipe Bastos colocou aí letra D, Luan também. Alguém mais? Rian, letra D também. Kairin também, letra D. Bom, tá tranquilo aí, né? Quem assistiu o vídeo viu que uma das formas que o governo encontrou para resolver a crise era empregar pessoas. E para empregar pessoas era necessário fazer obras públicas, porque pessoas recebendo salário, elas voltariam a consumir. Então, a grana voltaria a circular, as pessoas, as empresas voltariam a vender e todo mundo ganhava com isso. Tá bom? Então, a medida mais forte do governo foi fazer obras públicas para combater o desemprego. Tá bom? Então, é a letra D mesmo. Política de estímulo à criação de novos empregos. Emprego é sinônimo de salário, salário é sinônimo de consumo, consumo é sinônimo de lucro para as empresas. Então, dessa forma, as empresas têm lucro, volta a contratar também mais gente, e aí, né, a coisa vira um ciclo. Mais salário, consumo, lucro. Salário, consumo, lucro. Tá bom? E aí, galera, o assunto tá difícil? Vamos lá, tô vendo hoje quase ninguém tá falando nada, já tem pouca gente aqui. Tá difícil não, né? Beleza. Antes de terminar a aula, me contem aí como é que tá a segunda unidade, já entraram no ritmo, tá devagar, estão desanimados, estão animados, me contem aí um pouco de vocês. Só o segundo, não foi? Tá desanimado, né, Rian? Quem mais podia falar aí? Abre o microfone. Tá sem vontade. Já tá sem graça já. E não é só por causa da aula, né? Porque a gente tá, todo mundo que tá cansado da pandemia também, né? E aí reflete em tudo, inclusive na questão das aulas. Tá desanimado, né? Imagino. Mas vamos seguir adiante, porque senão vocês vão ficar no prejuízo, entendeu? Se não estudarem, se não aprenderem. Então vamos tentar seguir em frente, né, Felipe?
Porque se tá difícil para um ou outro, tá difícil para todo mundo, na verdade. Tá? Até para a gente que é professor também é difícil, mas vamos seguir adiante, tá bom? Pelo menos na disciplina de história, vocês vão ter suas aulas, vão ter seus exercícios, e nós vamos aqui tentar tocar o barco do jeito que dá. Então, nós temos esse assunto, a crise de 1929. Semana que vem, nós vamos ter outro assunto, que é o nazismo e o fascismo. Essas ideias que eu falei aí no final do vídeo e no final aqui da aula, tá? Então, na semana que vem, nós vamos fazer a primeira prova da segunda unidade, tá? Vamos começar já para vocês entrar nos eixos de novo e não desanimar. Me contem aí, e as provas, Luan falou semana passada, das provas lá do aproveitamento dos estudos. Alguém mais fez e passou, ninguém diz nada. Às vezes o pessoal passa, sai da sala, não dá nenhum tchau. Ninguém mais passou ou não fizeram ainda? Ah, não fez ainda não. Acho que está sendo devagar, né? É isso, vamos lá que vai fazer. Não fez ainda, não fez também, né? Pois é, então, não deixe, não fique confiado só naquela prova lá, não. Que vai que uma hora não dá certo, né? Não passe. E aí, se desistir aqui, confiado lá, e depois não passa lá, aí nem lá, nem cá. Tá? Vocês tentam concentrar aqui também. Inclusive, vocês assistindo aula, é o que preparam vocês a fazer uma boa prova lá. Tá bom? Então, boa sorte. E eu vou postar essa aula aqui nossa no Meet lá no Google Sala de Aula. Eu vou fazer aquela velha postagem, façam o registro de vocês da frequência. Não se esqueça disso para não ter problemas com frequência, tá bom? Se ninguém tiver nada para perguntar, a gente encerra a aula por aqui. Tá bom, gente? Alguma pergunta? Não, né? Se não tiver, tchau para todos e até a semana que vem com o próximo assunto.